Olá, buscador da super saúde. Está cada vez mais comum as pessoas terem ferritina alta. Ferritina alta é, na verdade, um processo de sinalização da inflamação. A gente aprendeu lá nos primórdios que a ferritina alta era consequência de comer muita carne, comer muito alimento com ferro. E não é isso. Não é. A ferritina alta é consequência de um processo degenerativo. É claro que, se somar o processo degenerativo de envelhecimento, de perda de saúde, com uma ingesta alta de proteína animal, que tem ferro, vai ficar pior. O processo que você precisa entender é que a cura da ferritina alta não vai se dar só por parar de comer carne, virar vegetariano. Você vai continuar tendo ferritina alta. Então, o que é a ferritina? A ferritina é uma proteína que contém moléculas de ferro. E muita molécula de ferro, 2-3 mil moléculas de ferro. E as ferritinas, elas crescem naturalmente numa infecção. Então, se você tem uma infecção qualquer, há um aumento da ferritina, porque esse é um processo de defesa do corpo. Mas a ferritina, como sinalização de degeneração, de envelhecimento, de perda de saúde, acompanha os processos tão falados, processos inflamatórios. Você tem inflamação no corpo? Não sei, sabe? Você tem dores, então tem inflamação. Você tem gordura desnecessária, barriguinha, então tem inflamação. Você tem problemas de sono, de intestino, então tem inflamação. Você tem cansaço, então tem inflamação. E, consequentemente, você vai ter aumentado os sinalizadores inflamatórios, que são proteína C reativa, VSG, velocidade de sedimentação globular, a ferritina, a insulina, o ácido úrico, a homocisteína, o fibrinogênio, todos essas 7 substâncias aumentam na inflamação. O que a ferritina alta causa? Um envelhecimento precoce. Quando a ferritina alta tem ferro demais no corpo. Quando isso acontece, cria-se um processo de aumento dos radicais livres. Esses radicais livres atuam dentro da célula, junto ao núcleo, provocando um envelhecimento acelerado. E esse envelhecimento acelerado acaba prejudicando várias dos sinais de envelhecimento. Mas o mais grave deles é na mudança genética, no perfil genético e na diminuição da epigenética. Isso é causado pela ferritina alta. Muito relacionada também com degeneração hepática. Então é muito comum você ter ferritina, porque a ferritina é medida no sangue. Mas ali é uma pequena porção. A maior quantidade está dentro das células. E de todas as células do corpo, é o fígado que tem a maior quantidade de depósito de ferritina. Quando há uma degeneração hepática, tipo esteatose hepática, gordura no fígado, há uma tendência também de ter a ferritina alta. Os principais sintomas, tem sintomas, normalmente a gente não nota porque está tudo junto. É cansaço, é falta de energia,
aquele nevoeiro cerebral, tá tudo meio obtuso. Só que a gente não se dá conta desse nevoeiro, porque quando a gente vai se dar conta, é quando cura, quando minha mente ficou mais clara, mas saiu uma nuvem de cima dela, diminuição da libido, dores articulares. Então, tudo isso tem a ver com a ferritina alta. E a ferritina alta tem uma complicação aqui. Se você pegar ali os valores normais do teu exame de sangue, vai estar lá entre 10, 20 a 300. Tá? Isso é o normal. O valor ideal é entre 60 e 80, 60 a 90. Essa é a faixa ideal. Mulheres abaixo de 40 já é perigoso, já é atento. E acima de 90, tanto homens como mulheres, é perigoso, já é ruim isso. Vamos então ver assim, está claro que todas essas doenças degenerativas, obesidade, pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, tudo isso está relacionado com a ferritina alta. E os níveis de ferritina, eles podem baixar claramente. Antes que eu me esqueça, tem uma doença chamada hemocromatose. A hemocromatose diferencia um pouquinho do que eu estou falando. A hemocromatose aumenta o depósito de ferro no corpo, mas isso é uma condição genética e normalmente aparece antes do processo degenerativo. Então, vamos lá. Como diminuir a ferritina alta? Eu fiz uma lista de 19 ações que se pode fazer para baixar a ferritina alta. Eu sempre defendo começar pelo exercício. O exercício, ele tem um fator muito importante, mas aqui na ferritina alta, a alimentação é um dos que mais traz resultado imediato. Então, primeira coisa, vamos diminuir a ingesta enquanto você está aplicando os 10 recursos para aumentar a saúde, para diminuir as doenças que vão curar a ferritina alta. Você pode fazer essas 19 ações. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é diminuir a ingesta de proteína, carne, aves, peixes. Segundo, tome chá verde, tome café. O chá verde e o café claramente diminuem a ferritina no corpo. Terceiro, alimentos que tenham fibras. Quanto mais fibra você comer, saladas, mais diminui a absorção do ferro no corpo. E por falar em absorver o ferro no corpo, é importante, quarto, que você tenha o intestino funcionando bem, que a membrana intestinal esteja mais saudável possível. E para ter a membrana intestinal mais saudável possível, você precisa ter, primeira coisa assim, alimentos fermentados, iogurte natural, kefir de leite, kombucha, chucrute, alimentos fermentados. Segundo, suplementação com lactobacilos. Isso ajuda a diminuir indiretamente a ferritina. Quinto, você precisa diminuir a insulina do corpo. Você sabe, é outro fator de inflamação, que quanto mais inflamado, mais insulina. Quanto mais insulina, mais tem ferritina no corpo. Então, para diminuir a insulina, fazer uma dieta low carb. Aqui dentro das dietas low carb, tem algumas exceções que você pode fazer para baixar a insulina. Por exemplo, feijão, o grão de bico, lentilha, que são leguminosas, eles são ricos em fitalatos, não importa, esquece o tema, que inibe a absorção do ferro.
Sétimo, alimentos ricos em fibras e grãos integrais. Então, todo alimento que tenha vegetais, que tenham fibra, eles ajudam a combater, a não absorver o ferro. E daí, entre esse aqui, existe os vegetais folhosos verdes. Então, minha sugestão é que tenha muito vegetal, muita salada verde na tua alimentação. Os vegetais folhosos verdes, eles bloqueiam a absorção do ferro que vem na alimentação. Alguns minerais aumentam a absorção diminui a absorção do ferro, que é magnésio, manganês, cálcio e tem mais um, deixa eu ver aqui, zinco. Então, suplementar esses suplementos diminui a absorção do cálcio. Da mesma forma, suplementar curcumina. Tem vários trabalhos que diminuem a absorção do cálcio. A suplementação com berberina é um suplemento que é utilizado para melhorar a função das mitocôndrias, diminui a absorção do cálcio. O parar de fumar. O cigarro é um grande causador do aumento da ferritina. O uso do álcool. Não só o excesso de álcool. Se você toma um aperitivo, um cálice de vinho todos os dias, aquele cálice de vinho ali favorece a absorção do ferro. E uma coisa que favorece muito a absorção do ferro é suplementar vitamina C. Vitamina C também aumenta a absorção do ferro. Tanto que pacientes que têm ferritina baixa, recomendo-se comer feijão com vitamina C. A famosa feijoada com laranja é a base popular desse conhecimento científico. Uma outra coisa que ajuda a inibir a absorção do ferro é comer sementes oleaginosas. Nozes, amêndoas, castanhas, isso diminui a absorção do ferro. Um outro item, evitar panelas de ferro. Claro, isso aí tem lógica. Pessoal, eu pulei são 15 itens de alimentação que eu falei aqui. Eu não pulei nenhum. Tá. Depois o exercício. Lembre-se que todo exercício é sempre dose dependente. Caminhar ajuda a diminuir a ferritina. Caminhar rápido diminui mais. Correr leve diminui mais ainda. Correr rápido diminui mais. Então, quanto mais forte for o exercício, mais vai diminuir a ferritina. Treinar com pesos aumenta o músculo em geral e reduz os níveis de ferritina. É um trabalho que é feito em mulheres pós-menopausa em 2020. Sudorese. Então, fazer sauna diminui a ferritina. E a sudorese do exercício. Hoje eu fiz uma corrida intervalada. Tá frio aqui em Garopaba, mas eu fiz a corrida intervalada dentro da academia. Terminei completamente encharcado, que eu tive que tirar minha camiseta e botar outra camiseta. Isso diminui a ferritina. Isso é um principal agente detoxificante ou desintoxificante ou detoxificante do nosso corpo. E tem uma coisa que você vai encontrar muito aí: doar sangue. Então as pessoas doam sangue, mas a diminuição da ferritina na doação do sangue é pequena. Então é mais fácil, você pode até ficar anêmico se começar a doar demais. Então esse seria os 19 fatores de diminuição da ferritina. Os estudos que eu fiz, está muito forte o estudo de ter uma alimentação saudável, esses alimentos aqui. Mas eu ainda continuo defendendo, porque talvez eu tenha estudado muito tempo, seja os itens que mais estudo, é a prática do exercício. Então, façam isso. Não encontrei nada relacionado com estresse e ferritina,
mas provavelmente deve ter também. Então, aquela aplicação dos 10 recursos da saúde vão te ajudar a diminuir a ferritina. Então, fundamentalmente, não aceite que a ferritina seja consequência da alimentação. A ferritina é consequência da perda de saúde, que começou lá aos 30 anos de idade, que está degenerando o teu corpo, que está te dando essas doenças que você tem agora, que está te dando esses sinais e sintomas de perda de saúde. E você, que aceita essa teoria, aplica os 19 recursos. Reveja esse vídeo várias vezes, anote os recursos, amplie sua pesquisa, procure outros profissionais que falam sobre a diminuição da ferritina e dedique-se a investir no aumento da tua saúde. Os 10 recursos que eu recomendo é musculação, intervalado aeróbico, jejum, meditação, momentos de introspecção e planejamento, desenvolvimento da mentalidade da saúde, mindfulness, respiração consciente, sono adequado, alimentação saudável e suplementos.